Noruega 2, Brasil 1, Brasil eliminado da Copa do Mundo de 2026. Eu sei que tá todo mundo irritado e triste, mas eu vou comentar o jogo, então solta a vinhetinha da Copa. Antes do jogo eu escrevi uma lista com 10 itens daquilo que se deve ter em mente quando o adversário está no campo de ataque e, portanto, a seleção brasileira no campo de defesa. E desses 10 itens que vocês estão vendo na tela, apenas o quarto foi cumprido pela seleção brasileira, e no caso não pela Noruega, que é não chegar atrasado fazendo pênalti. A Noruega fez 2 pênaltis a favor do Brasil. Lamentavelmente, Bruno Guimarães perdeu o primeiro, Neymar fez o segundo, quando o Brasil já estava perdendo de 2-0, já nos acréscimos do segundo tempo. Todos os outros que eu listei, que eu expressei, que eu nomeei, foram erros da seleção brasileira. Erros que já vinham acontecendo, que eu já vinha apontando, não só na seleção brasileira, como em outros países que disputaram a Copa do Mundo, inclusive as seleções africanas, que jogaram muitas vezes em retranca, jogaram recuado, e o Brasil parecia uma seleção africana, um time sem tradição, jogando recuado contra a Noruega, como se a Noruega fosse a maior campeã da história do mundo. Parecia que os jogadores estavam se poupando para uma prorrogação, esquecendo do pequeno detalhe de que precisavam fazer o Brasil chegar à prorrogação. Na verdade, para ser bem franco, o Brasil jogou com medo do Haaland. E, até certo ponto, o medo é saudável, porque você tem grandes jogadores do meio campo para frente, principalmente da Noruega, que merecem toda a atenção, então não se pode dar espaço para eles. Espaço esse que a defesa, os volantes e os laterais brasileiros deram para o time da Noruega. Não se pode deixar cruzar a bola na área, já que você tem um cara de quase 2 metros de altura lá. Então é preciso chegar mais junto na marcação, não pode dar esses 2 passos de distância que foram dados para o jogador da Noruega cruzar para o Haaland, para ele fazer de cabeça. Não pode deixar o Haaland, evidentemente, se deslocar. Uma coisa é você perder a bola aérea cruzada porque ele é mais alto. Outra coisa é você não estar bem posicionado para pular junto com ele. Toda bola aérea no futebol é assim. Ela, se vier perfeita e o sujeito der o raspão de cabeça ou a testada de cabeça de uma maneira perfeita, pode ser que o zagueiro nem tivesse ângulo para chegar nessa bola. É difícil mesmo você frear uma bola aérea, principalmente quando você é mais baixo do que o atacante. Mas o certo a se fazer é você pular junto dele, é você estar na marcação corpo a corpo, essa marcação que faltou à seleção brasileira. E faltou, claro, a posse de bola, faltou a pressão no ataque. Às vezes o Vini Júnior ia pressionar o goleiro, o Casimiro ali ia tentar ajudar e se cansar mais ainda para a marcação, que muitas vezes chegava atrasado também, mas o meio-campo não ia. Quer dizer, ou vai todo mundo, ou todo mundo recua. E às vezes ficava essa distância enorme. E em cima desse buraco, obviamente, a Noruega se criava com paciência, com frieza, como é típico da seleção norueguesa. O Ancelotti botou o Endrick para ter alguma profundidade, sendo que o Brasil não estava chegando com a bola. Então precisava de uma enfiada. E o Endrick, na primeira bola, ele recebeu do Vini Júnior. Esse foi um passe que o Vini Júnior efetivamente fez, botou o Endrick na cara do gol, mas em vez de dominar com a perna direita, que não é a boa, ele se entortou todo para dominar com a perna esquerda, perdeu o ângulo, chutou fraco, e o goleiro da Noruega é excelente. Ele defendeu muitas bolas ali importantes, inclusive, repito, o pênalti do Bruno Guimarães. Mas, voltando à minha lista, o gol anulado no começo do jogo, o gol feito pela Noruega já foi nas costas do Douglas Santos, a enfiada, tinha ali uma posição ilegal, e depois uma rolada para trás, onde você tinha 4 jogadores da Noruega livres para fazer o gol. O que acontece com a seleção brasileira é justamente essa dificuldade de recomposição, é essa imaturidade. O Danilo tinha falado isso numa entrevista, que não é uma seleção tão madura, isso o inclui, obviamente, mas é de fato, uma descrição objetiva sobre toda a seleção brasileira. Mas maturidade é um termo mais vago. Eu acho que tem um ponto que escapa muitas vezes até ao colunismo esportivo, que é um ponto chamado cognição. No Brasil, a cognição está em baixa há décadas, e isso afeta, inclusive, o futebol. Parece que os jogadores não entendem quais são os maiores perigos do adversário.
Parece que tem um momento em que eles desligam, tem um momento que eles não se tocam, que eles estão jogando contra pessoas muito qualificadas que não podem ter meio espaço para fazer o gol. No ataque, o Brasil não teve criatividade nenhuma. E eu repito aqui, eu não culpo o Carlo Ancelotti por tudo. Tenho discordâncias em relação a ele. Inclusive, acho que o João Pedro deveria ter feito parte dessa equipe. Eu não convocaria o Neymar. Entendo que tenha gente que convoca, que tem aquela fé de que ele iria se recuperar, de que ele iria jogar melhor, de que ele, não estando tão bem, é melhor do que os outros. Ele entrou com 0-0, Brasil e Noruega, e acabou 2-1 para a Noruega. Ele só bateu o pênalti, e o pênalti ele fez, mas nem foi ele que sofreu o pênalti. Ele errou o lançamento, errou o passe e tentou arrumar briga ali no final do jogo. Claro que a responsabilidade não é só dele, mas só estou dizendo, tem algumas discordâncias, mas acho que o treinador, e foi o que eu disse antes da Copa do Mundo, precisa ter um longo período para mudar a mentalidade dentro do futebol brasileiro. E é preciso segurar agora, porque muita gente que ficou irritada com se trazer um técnico estrangeiro e tal, vai tentar aproveitar para pisar em cima, para jogar a responsabilidade sobre ele, para ver se a CBF o demite, para ver se dá vaga a um técnico brasileiro. E não é o maior problema. O maior problema é de uma safra limitada. E é preciso refletir. Por que que o Brasil não tem produzido mais tão bons jogadores? Você tem um jogador, repito, acima da média, um jogador que desequilibrou em diversas partidas e que faz uma diferença maior do que os outros, que é o Vini Júnior. Bruno Guimarães fez uma ótima Copa do Mundo na primeira fase, mas não jogou bem contra a Noruega. E, no fundo, o melhor adversário que o Brasil pegou até agora é a Noruega. Quer dizer, esse foi o teste, essa foi a prova de fogo, se o Brasil tinha condição de disputar com as melhores seleções do mundo. E mostrou hoje que não tem, mostrou hoje que está abaixo. E aí se faz substituição, por exemplo, coloca o Danilo Santos, se coloca o Gabriel Martinelli no lugar do Paquetá. Gabriel Martinelli entrou, fez o gol contra o Japão, mas hoje também não criou muito. O Ryan, quando saiu, olha só, acabou gerando um problema para o Brasil, porque era ele que, principalmente nos escanteios ali, mas em outros cruzamentos estava marcando o Haaland. E é um jogador na ponta direita, mas que estava ficando mais grudado no Haaland. E, como eu comentei no intervalo nos meus stories, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, eles estavam ali, um marcando e outro na cobertura, mas várias vezes chegando atrasado. Já davam sinais ali de que a qualquer momento o Haaland poderia aproveitar essa falta de, não é só de sincronia, mas é do timing certo ali da marcação. E no segundo gol da Noruega, deixaram o sujeito dominar a bola e bater de fora da área. Não pode, claro que é um talento extraordinário, mas é por isso mesmo, quando se joga com um talento extraordinário, se tem que ter o radar ligado o tempo todo para não dar espaço para ele. Essa é a diferença de você jogar pelada num nível ruim, de você jogar um campeonato de várzea, como é o Campeonato Brasileiro. Claro que eu sei que esses jogadores estão na Europa, mas quando se juntam todos os brasileiros, parece que eles estão jogando um campeonato brasileiro, parece que está jogando contra um time muito pequeno. Eles esquecem que estão jogando contra os melhores atacantes do mundo. Então, existe essa dificuldade de ficar no nível deles. O Brasil não soube trazer soluções criativas, não conseguiu penetração com triangulação, o Vini Júnior ficou isolado, muitas vezes ele arriscou a jogada individual e eu acho que fez várias vezes erradamente. No entanto, acho que não é culpa só dele. Faltava gente ali para triangular, faltava gente ali para tabelar, para chegar perto. Essa movimentação no ataque precisa existir o tempo todo. Então o time tem que ser compacto na defesa, tem que ser compacto no ataque. O Brasil não foi para frente, ficou com medo de atacar. Parece que estava todo mundo ali tentando arrancar um empate. Mas e se a Noruega fizesse um gol? Como é que esse time ia sair e produzir o que não produziu ao longo do jogo inteiro? E foi isso que a gente viu. Então, é uma safra que tem as suas limitações. Claro que tem vários jogadores que podem se encaixar num time europeu melhor e aí eles conseguem, vamos dizer assim, cumprir um espaço, subir de patamar. Mas quando se juntam todos, eles não são todos desse nível melhor. Então, eu defendo que o Ancelotti continue na seleção. Espero que o lobby por Neymar, ou esse excesso também em relação ao Endrick, é um garoto de 19 anos que podia ter uma oportunidade, ok, mas que, como vocês viram, não resolveu. Entrou em várias partidas e não aproveitou as oportunidades.
Então, se tem muito oba-oba no Brasil, até porque toda a cobertura, com raras exceções, e elas existem, mas é uma cobertura de muita propaganda de emoção. Se precisa dar muita emoção, se precisa exaltar os jogadores o tempo todo. E se cria ilusão em cima disso também. Então é hora de botar o pé no chão, é hora de reconhecer mais uma vez que o Brasil precisa de um trabalho de longo prazo para compreender as deficiências do jogador brasileiro, do futebol brasileiro, e entender, inclusive, para a formação dos jogadores, que eles precisam ser jogadores completos. O Brasil forma muitos jogadores, que o sujeito é só o lateral, e aí ele tem determinadas características, mas ele tem várias deficiências. O sujeito é só volante, aí tem determinadas características, mas não sabe tocar uma bola, não sabe lançar. Aí o sujeito é só o ponta, mas aí não sabe recompor. Então, vários jogadores hoje, inclusive, fizeram a sua pior partida. Matheus Cunha, ele sofreu aquele primeiro pênalti, mas depois desapareceu no jogo. E Casimiro, atrasado, errando passes, tirou, evidentemente, algumas bolas. Eu, nessa divergência que eu tenho com o Ancelotti, achava já, desde o começo da Copa, que devia botar o Fabinho. Não botou. Faltou cobertura, faltou muita coisa. E é preciso parar com o excesso de oba-oba, porque isso contaminou a política brasileira, isso contamina o futebol. A gente precisa ter uma visão mais realista do patamar em que o futebol brasileiro se encontra. O Alisson fez boas defesas, para não dizer que não teve alguém que colaborou em alguma medida, mas é isso, a Noruega fez 2 gols. Então, vamos ver o que vai acontecer no restante da Copa do Mundo. Eu vou continuar acompanhando, porque eu gosto de futebol, e agora o futebol fica melhor, com as seleções medianas e ruins ficando para trás. Continue acompanhando meu trabalho, youtube.com/Felipe Moura Brasil, e aqui no Instagram, @Felipe Moura Brasil. Grande abraço a todos, tchau.